Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje vocês vão ter que ter um pouquinho mais de paciência. Pega um chá, um café, senta assim confortavelmente, porque hoje tem muito livro novo que entrou na minha estante que eu gostaria de mostrar para vocês. Bem-vindos! Olhando aqui na minha playlist de book haul, eu vi que o último que eu fiz foi em outubro de 2018, gente. Fora um vídeo que eu fiz agora no começo de 2019, mostrando alguns livros de não ficção que eu quero ler a partir de 2019, porque é muita coisa, não dá para ler tudo num ano só. Bom, eu quero mostrar para vocês, então, uma miscelânea, né, de ficção e não ficção, que estão aqui novos na minha estante. Bom, vou começar explicando o seguinte. Eu acho que faz uns 6 meses já, que eu estou trabalhando na loja de livros usados da biblioteca aqui de São José. É uma loja em que trabalham só voluntários. A loja recebe livros usados da comunidade, então as pessoas fazem doações de seus livros para essa loja. A própria biblioteca, quando descarta livros, ela manda para essa loja. Então a gente recebe muita coisa todo dia e muita coisa diferente, muita coisa boa. Bom, nós que somos voluntários, e aí a gente faz o nosso horário, né? Eu, por exemplo, trabalho um único dia durante a semana, mas tem gente que trabalha mais, tem gente que trabalha até menos. E então nós que somos voluntários, acabamos tendo o privilégio, né, de quando estamos arrumando as estantes, podemos pegar livros pra gente. Então, alguma coisa que realmente interessa, a gente pode pegar e trazer sem pagar nada. Dizem eles ali, né, que são os voluntários mais antigos, que esse é um benefício, uma benesse, né, para quem está doando o seu tempo para a loja. E com isso, gente, eu tenho encontrado muita coisa legal, eu tenho trazido muita coisa para casa. Então, muita coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, aliás, a maioria é usada. Quando for novo eu vou falar para vocês, mas é usada, né? São livros usados e que 90% desses usados eu não paguei nada, eu simplesmente trouxe para casa de presente, tá? Vamos começar com um autor que eu já estou lendo, eu já li o primeiro livro dele, que foi A República das Putas, e o nome do autor eu não sei, gente, eu vou pôr aqui em cima para não dar muito reflexo, eu não sei falar, é Joseph Skivorevski, uma coisa assim. E eu já li República das Putas, eu li no Kindle. E esse aqui, que é 2 Assassinatos em Minha Vida Dupla, eu não sei do que se trata, mas como eu estava gostando muito do República das Putas, eu acabei comprando esse daqui no meio do caminho. Bom, ele é um autor que nasceu na antiga Tchecoslováquia, e ele é um autor banido, né? Esse livro aqui vai fazer parte, então, do projeto Viajando Entre Livros para a República Tcheca. Ele é um autor banido que mora no Canadá, exatamente pelo teor dos livros dele, porque, pelo menos no República das Putas foi assim, eu espero que isso aqui também seja mais ou menos assim, que é falar falar criticamente, né, satirizando a ocupação soviética na Tchecoslováquia. Então aquele livro, gente, é impagável. Fazia tempo que eu não ria tanto com um livro. Então por isso mesmo eu já estou aqui no segundo, e aí eu vou ler esse segundo e vou fazer para vocês um vídeo com os 2 livros do autor, que é uma dobradinha. Eu vou deixar aqui passando nos cards para vocês poderem ver essa playlist. Quando eu faço isso, né, pego um autor, leio 2 livros e aí falo sobre esses 2 livros no mesmo vídeo. Outro autor também que vai fazer parte do projeto Viajando Entre Livros é esse aqui, que é um autor polonês, Zygmunt. Leiam aí, porque obviamente eu não vou conseguir falar de jeito nenhum. Esse aqui, infelizmente, não tem em português. Ele é um thriller psicológico e é o Entanglement. E esse autor eu não conheço, mas me parece que ele é bastante famoso na Polônia. Entanglement é confusão, né? Entrelaçamento, emaranhamento, uma coisa assim. Ele escreveu isso aqui em 2007. Eu não sou
muito amante, né, desse tipo de livro, mas eu, como era um livro da Polônia e tal, já faz parte da minha lista, eu encontrei e aí eu trouxe, então vai ser lido, tá? Bom, um livro que faz tempo que eu quero ler, que eu assisti o filme, né, e aí há muitos anos atrás, e aí eu fiquei com vontade de ler, esse aqui, desse autor que eu descobri, nasceu no Sri Lanka e vive também no Canadá, tá? Que é o Paciente Inglês. Então é o Michael Ondaatje. Também, ó. Gente, quanto nome complicado, né? Eu não sei como fala o nome dele, mas não sei se vocês já assistiram aí. O Paciente Inglês foi um filme feito em 1996 e ele foi estrelado pelo Ralph Fiennes e pela Juliette Binoche. Então, assim, é um filme muito bonito, de uma delicadeza muito grande. E eu acho que a história, né, do livro deve ser mais ou menos a mesma coisa. Geralmente ela é melhor. Então, faz tempo que eu tô curiosa para ler esse livro. E aí eu encontrei esse outro aqui. Ah, esse livro aqui ganhou o Pulitzer, acho que foi. Não, o Booker Prize. E depois que eu encontrei esse aqui, eu encontrei também outro desse autor, The Cat's Table. Esse aqui eu acho que não tem em português. Paciente Inglês tem, mas esse aqui eu acho que não, tá? Então é outro livro, outro autor, né, que eu vou ler também. E quem sabe eu consigo fazer uma dobradinha para vocês. Eu não sabia que esse autor era do Sri Lanka, então pode ser até que ele entre pro Viajando Entre Livros, eu complete lá a lista. Bom, agora eu vou mostrar para vocês dois autores chineses. Esse aqui é o Dai Sid, e ele escreveu esse livro, Balzac e a Costureirinha Francesa. Ele escreveu em 2002, e ele é um romance que se passa durante a Revolução de 1968 na China. E é a descoberta por esses personagens aqui desse livro de um baú, uma caixa, uma coisa assim, cheia de livros que foram banidos durante a Revolução Cultural. Então a história é sobre isso, tá? É um livro bastante premiado, né? O autor é bastante premiado, foi um best-seller aqui, então eu achei e resolvi trazer, assim como esse aqui. Esse aqui tem em português, né? Que eu falei pra vocês, Balzac e a Costureirinha Francesa, né? Esse outro aqui também tem em português, do Radin, que é A Espera. Esse livro aqui ganhou o National Book Award de 1999 e ele se passa na China na década de 60 durante a Revolução Cultural, tá? E aí é só isso que eu sei do livro. Já falei para vocês que eu não leio muito sinopse, né? Eu gosto da surpresa do livro. Então, são dois livros de dois autores chineses que tem em português, tá bom? Olha só, eu achei esse aqui, Setembros de Shihá, tem em português. Essa autora aqui, Dalia Sofer, ou Sofer, não sei, ela é uma iraniana de família judaica e que fugiu da Revolução Iraniana em 1979. Ela fugiu do Irã com a família e ela era bem pequena e parece que eles vieram para os Estados Unidos. Então essa é a história dela e da família dela, tá? Setembro de Shihá. Outro livro com autoras e autores iranianos é esse daqui. É um livro bem pequeno, tem 132 páginas. Então, são textos curtos de vários autores iranianos. Esse não tem em português, mas olha só os autores que tem aqui. Tem a Marjane Satrapi, que vocês conhecem pelo Persépolis, né? Tem a Azar Nafiz, que vocês conhecem lendo Lolita inteira. Tem o Abbas Kiarostami, que era um cineasta iraniano. Quem nunca assistiu um filme do Kiarostami, gente, tem que assistir. Pelo menos para os cinéfilos aí, né? Tem gente que vai detestar, mas eu adoro, tá? E tem vários outros autores aqui. Até o Reza Aslan, que é um iraniano que mora nos Estados Unidos. Eu já falei dele para vocês, ele é um scholar. Ele escreve sobre religião. Então, tem vários autores que fizeram textos curtos
para falar sobre a situação no Irã hoje, né? Como é que está depois da Revolução Islâmica, tá? Então, um livrinho interessante aí que eu vou ler e conversar com vocês sobre ele. Pegando um gancho aí nos livros sobre o Irã, eu vou mostrar para vocês esse aqui, que é um livro de não ficção, que chama O Manto do Profeta, que é do Roy Motahedeh, que deve ser de família iraniana, mas ele é um professor de Harvard. Então ele vai falar sobre religião e política no Irã, como eu falei, né, um livro de não ficção. Ele vai falar sobre a revolução iraniana em si e as consequências dela para o país e para a cultura do país. Ele é um professor de História Intelectual do Oriente Médio em Harvard, tá? Fazia tempo que eu queria esse livro, gente. Quando eu fiz o mestrado, eu queria muito esse livro, eu não consegui encontrar, nem importando. E agora, sem querer, eu encontrei na estante aí da biblioteca. Bom, eu vou falar também, mostrar para vocês então outros livros de não ficção. Esse aqui, né? A Ameaça Islâmica, Mito ou Realidade, do John Esposito. Eu já falei desse autor aqui para vocês. Por que eu gosto dele? Porque ele é bastante didático. Então, vou mostrar o livro que eu já falei para vocês, que é esse aqui, ó. O que todo mundo precisa saber sobre o Islã. É um livro de perguntas e respostas, né? Então, eu gosto bastante desse autor. Acabei encontrando esse outro livro aqui, tá? Que é sobre o Islã. É um assunto que eu gosto bastante. E aí, como eu gosto de ter diferentes opiniões sobre o mesmo assunto, eu acabei encontrando um livro também de uma jornalista que fazia tempo que eu queria ler alguma coisa dela, é a Robin Wright. Ela é uma jornalística de relações exteriores aqui nos Estados Unidos. Ela é uma jornalista de relações exteriores. Eu falei isso? Ou eu falei... Bom, sei lá o que eu falei. Estou falando agora. Jornalista de relações exteriores aqui nos Estados Unidos. E ela é especializada no Oriente Médio. Então, o livro dela é Dreams and Shadows, The Future of the Middle East. Infelizmente, não tem em português. Esses que eu estou mostrando para vocês aqui de não ficção, não tem em português, tá, gente? Então, vamos ver. Vocês veem, né? Eu peguei aqui o livro de 2 professores de universidade para falar sobre o Oriente Médio e o Islã, e agora é um livro de uma jornalista. Então, o ponto de vista desses escritores é completamente diferente, tá? E isso que eu acho que é interessante, você ter vários pontos de vista sobre o mesmo tema. Então, um terceiro ponto de vista sobre o Islã é desse cientista político aqui, o Olivier Roy, porque ele é francês. Então, ele é um cientista político francês que escreve sobre o fundamentalismo islâmico. E ele diz que o fundamentalismo islâmico, hoje, né, em 1998, quando ele escreveu o livro, é o equivalente ao terceiro mundo nos anos 1960. Então, ele faz essa comparação. Fazia tempo também que eu queria um livro do Olivier Roy, e aí agora eu consegui e está aqui na minha estante. Então, mais um livro de não ficção para ler agora a partir de 2019. Eu vou continuar mostrando aqui os livros de não ficção de outros assuntos, tá? Então, esse aqui é Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft. Essa aqui é a mãe da Mary Shelley. Eu já falei sobre ela e sobre esse livro quando eu mostrei para vocês a graphic novel com a biografia da Mary Shelley, que tem vídeo aqui no canal, vocês podem conferir. Esse aqui é um livro do século XIX e ele é um livro que fundamenta o feminismo, né? Lá no século XIX, tá bom? Então, um livro interessante para a gente ter na estante para consultar as fontes, né? Bom, eu vou mostrar para vocês agora um autor que é o Roger Scruton, Tolos, Fraudes e Militantes, Pensadores da Nova Esquerda. Esse aqui saiu, como eu falei, em 2018. Mas o Scruton tem um outro livro
com esse mesmo tema, de 1985. E lá em 85, ele apresentou 14 pensadores da nova esquerda, entre eles Foucault, o Gramsci, o Habermas, o Sartre e outros, né? Então eram 14. E agora ele volta em 2018 com esse livro falando de alguns desses autores e acrescentando outros. Então eu não sei exatamente a diferença entre aquele livro e esse, tá? Agora, eu tenho também do Scruton, eu tenho como é que é? Como Ser um Conservador. Eu tenho no Kindle, tem em português. Então esses dois livros têm em português. E é interessante, gente, porque o Scruton, ele é um autor conservador, ele é um filósofo conservador. E é interessante que esse livro, já escrito em 2018, tenha no Brasil, né, traduzido. Eu não sei, eu vou chutar. Talvez seja uma tradução da Record, porque a Record tem uma linha editorial que é só de autores conservadores e liberais brasileiros, né, no sentido do Brasil. Então, assim, é um autor conservador. E sim, aqui nesse canal a gente lê todo tipo de literatura, de ficção e não ficção, e todos os autores, não interessa o seu viés político e filosófico, tanto faz para mim. Porque eu gosto de confrontar ideias, então aqui não tem preconceito com tema e muito menos com autores, tá? Tanto que eu vou mostrar para vocês um autor que é um autor socialista, um professor socialista que dá aula aqui nos Estados Unidos, é o Paul LeBlanc, e ele escreveu esse livro, From Marx to Gramsci. Os que eu mostrei para vocês aqui do Scruton, tem em português. Esse aqui eu não encontrei em português, tá? E ele vai falar sobre, vai fazer aqui uma leitura das políticas revolucionárias marxistas, de Marx até Gramsci, né? Então, vejam bem, são dois autores díspares, né? Mas que estão aqui na minha lista e na minha estante para serem lidos, tá bom? Muito interessante porque esse professor aqui, ele dá aula de história moderna sob o ponto de vista marxista, tá? Isso faz toda a diferença, tá bom, gente? Se vocês nunca leram, não sabem a diferença, é muito interessante vocês começarem a se informar, porque você ver o mundo sob o ponto de vista marxista é completamente diferente de você ver o mundo, por exemplo, sob o ponto de vista do Scruton, tá? São mundos diferentes. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, então, um outro autor, que é o Henry Kissinger, e eu comprei esse livro aqui, achei, né? Como eu falei, lá na biblioteca, que é sobre a China. E o Kissinger foi um secretário de Estado nos Estados Unidos, ele tá vivo, tá, gente? Ele tem 95 anos hoje. E ele foi secretário de dois governos, ai, gente, me fugiu. Do Gerald Ford, do Nixon e Gerald Ford, isso. Então ele foi secretário desses dois presidentes. E então ele coloca nos livros dele a experiência, né? Claro que ele tem uma bagagem teórica, mas junto disso ele coloca também a experiência dele como secretário de Estado. Então nesse livro aqui sobre a China, ele vai colocar uma experiência de 40 anos de convivência com líderes chineses e vai colocar também a perspectiva que ele acredita, né, para a China no século XXI. Então, é um livro bastante interessante. Vocês têm em português, assim como os outros livros do Kissinger. Até peguei aqui para vocês verem, que é Ordem Mundial, esse aqui tem em português também. E tem um outro que é Diplomacia. Então, vocês encontram os livros do Kissinger traduzidos, tá? E eu queria mostrar esse aqui. Esse aqui eu ganhei do maridão. A gente estava passeando numa cidade aqui perto, que chama Santa Cruz. Fomos numa livraria lindíssima, grande, nossa, surpreendentemente grande. E aí eu encontrei esse aqui na estante e aí eu pedi para que ele me desse, né? E eu acabei ganhando. Então, o livro do Gaston Doré,
ou Doran, não sei como fala o nome dele. E é um livro de linguística, gente, chama Babel. Então A Volta ao Mundo em 20 idiomas. Bom, o que é isso, né? O que é esse livro? Deixa eu pegar aqui, mostrar para vocês. Olha, ele vai falar sobre alguns idiomas bastante interessantes. O coreano, o turco, o javanês, o persa, japonês, punjab, que é um idioma indiano, né, um dos idiomas que se fala na Índia, o swahili, que se fala um dos idiomas que se fala na África, o alemão, vai passar pelo francês, pelo russo, pelo português, pelo bengali, que é um outro idioma que se fala na Índia, o hindi urdu, também se falado na Índia, o espanhol, o mandarim e termina com o inglês. Então, o que ele vai falar? Ele vai mostrar aqui pra gente uma coisa muito interessante que eu adorei, que é, por exemplo, ele vai fazer, antes de todos os idiomas, essa tabela aqui, tá? O que tem nessa tabela? Ele vai falar o nome do idioma, a família a que esse idioma pertence, vai falar da gramática, dos sons, vai falar da pré-história, né, desse idioma, da mistura desse idioma com outros, né, o que resultou, como é que esse idioma está hoje, e vai falar do sotaque, né? Então vai falar do accent, que é a dificuldade fonética, nesse caso aqui, né? Porque é um livro de linguística. Vai falar da dificuldade fonética que nós, por exemplo, nativos de português, temos com alguns outros idiomas, como por exemplo, inglês, né? A gente tem uma grande dificuldade em falar o TH em inglês, que é o, né? Esse que você tem que colocar a língua no meio dos dentes, que é, por exemplo, think, I think, eu penso, né? Ou thriller, né? Então você não fala thriller, você fala thriller. É difícil de falar, não é uma coisa natural, né? Porque a gente não tem esse som no nosso idioma. Então, essas são as dificuldades que ele vai falar aqui. Então, gostei bastante, são 20 idiomas. Ele chama o livro de Babel, né? Por razões óbvias, e eu adorei. Esse eu comprei. Capa dura, né? Foi lançado, nem sei, gente, se foi lançado esse ano, mas eu achei tão interessante. Por quê, né? Também vamos explicar. Foi lançado em 2018. Eu fiz uma classe aqui, logo que eu vim para os Estados Unidos, de linguística. E eu adorei. E eu, muito na minha ignorância, achava que eu fosse aprender inglês. E a primeira coisa que a professora falou na sala foi: se vocês vieram aqui para aprender inglês, vocês estão na classe errada. E realmente não é isso, né? Você vai aprender sobre sons, né? A origem dos idiomas e várias outras coisas. Tal, fonética, tal. É muitíssimo interessante, tá? Mais um livro aqui de não ficção, dessa vez sobre literatura japonesa. Nossa, quanto reflexo, né? Bom, esse livro aqui do Donald Rich, eu não conheço esse autor, mas ele fez uma lista de vários autores japoneses, desde os autores clássicos até os contemporâneos, vai passar por algumas dinastias aqui. E ele vai fazer o quê? 2, 3 páginas sobre cada autor, falando um pouquinho dele, né, de como é a escrita desse autor, as principais obras deles. E eu achei muito interessante porque eu não conheço nada de literatura japonesa e agora, em dezembro, a gente começou aqui um novo projeto no canal, que é o Projeto Lendo Japão. Eu confesso para vocês que eu tenho problemas com a literatura japonesa, né? Então tudo que eu tenho lido não tem sido assim eu não tenho morrido de amores. Então eu queria ver se o problema sou eu que não entendo ou se não é o meu estilo mesmo de literatura, né? Então eu achei esse livro aqui bastante interessante, então eu espero que ele ajude nas leituras. E agora eu queria mostrar então 2 biografias para vocês, uma do Malcolm X, é a autobiografia do Malcolm X, essa aqui também não tem em português, eu acho, né? Que era um ativista muçulmano, né? Se converteu ao Islã. Então quero entender um pouquinho a história dele. E eu ganhei da minha amiga Neuza esse aqui, onde o passado começa, que é a biografia da Amy Tan. Eu já li
e já fiz vídeo aqui de 2 livros da M-Tan, que são O Clube da Felicidade e da Sorte e Vale do Encantamento. Aliás, eu fiz uma dobradinha, né? Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que eu leio 2 livros do mesmo autor e faço dobradinha? Então, confiram aí na playlist do canal, dobradinha, e vocês vão ver. Então, me parece que esse livro é muito bom, a Neuza leu, adorou, falou que ficou impressionada de ver a história dessa mulher e de história de sobrevivência dessa família, e que ela achou muito interessante, então ela me deu o livro depois de ler. E não desistam não, ainda tem aqui uns 6 livros que eu queria mostrar para vocês, livros de não ficção. Esse daqui, Todos os Homens do Rei, do Robert Penn Warren. Esse aqui é considerado um clássico moderno, né, do século XX. Aliás, o livro se passa no início do século XX, no sul dos Estados Unidos, a história de um político dessa época, nessa região. Então, eu estou lendo livros, né, do Harlem Renaissance, então, são dessa época. Então, eu gostaria de ler esse daqui para complementar a leitura. Eu acho que vai me dar uma outra visão, né, dessa mesma época. Então, achei bastante interessante. Esse livro ganhou o Pulitzer em 1947 e ele está aqui nessa coleção, né, de novos clássicos. Então, tem vários autores interessantes nessa coleção, que é o Foster, com Uma Passagem para a Índia. Se vocês não leram, leiam. Excelente livro, tá? Tem filme também. Junto da Virginia Woolf, do George Orwell, do Thomas Merton. Então tem vários autores aqui que são classificados como clássicos modernos, né, junto do Warren. E eu achei uma edição aqui de 1974, que é um livro que eu já li. Aliás, eu assisti a semana retrasada o filme, né, que foi feito para o cinema, que é bom, mas obviamente o livro é muito melhor, né, porque é muito mais bem explicado. E eu achei essa edição, que eu não tinha aqui, né? Eu tenho no Brasil, mas não tinha aqui, com alguns textos que comentam e complementam o livro. Então, tem texto do próprio Orwell, tem do Bertolt Brecht, que eu nunca li, que é um autor que eu quero ler, inclusive esse ano, eu quero ler uma peça dele. Então, tem alguns textos bastante interessantes aqui, né? Então eu não resisti, e esse aqui realmente eu comprei, tá? Bom, tem esse aqui, o Amistad, do David Pesce. Olha, se vocês não assistiram esse filme, vocês têm que assistir, porque eu assisti o filme e fiquei interessada no livro. Bom, o filme é de 1997 e ele foi dirigido pelo Spielberg. E eu sempre quis ler esse livro e agora encontrei esse livro e trouxe para casa. E ele é a história de um motim de um navio negreiro e do ex-presidente dos Estados Unidos, o Quincy Adams, que defende esses negros e pede a libertação deles e o retorno deles para a África, né, para a sua terra natal, tá? Então ele é um filme muito interessante e eu tenho certeza que o livro também é, tá bom? Bom, eu achei outro livro que esse aqui acho que tem em português, né? Agora esse aqui da Zora Neale Hurston, que é Their Eyes Were Watching God, que é uma escritora negra, também do início do século XX, como eu falei, né, desse período do Harlem Renaissance, e muito interessante porque ela escrevia não só literatura, mas ela também era antropóloga, e ela fazia um trabalho muito interessante de pesquisa sobre o voodoo haitiano, voodoo do Haiti. E ela escreveu esse livro aqui em 1937, é isso. E que ela fala sobre o racismo nos Estados Unidos, né? O tema é sempre esse, tá? É um livro bastante famoso aqui. Bom, um livro que me persegue sempre, gente, dessa autora aqui, da Geraldine Brooks, é As Memórias do Livro, tá? Eu sempre vejo esse livro aqui, eu sempre vi esse livro no Brasil e eu nunca tive a oportunidade de ler. Aí agora eu achei, trouxe para casa, e esse aqui parece ser uma história bastante interessante, né, dessa autora que nasceu na Austrália, migrou para os Estados Unidos, e ela vai escrever a história real de uma restauradora de livros, né, que encontra um manuscrito que sobreviveu à Guerra da Bósnia
e ela tem que restaurar esse manuscrito. Então, eu achei muito interessante porque livro que fala de livros, né? Então, a gente não resiste. Faz tempo que eu quero esse livro aqui para mim. Bom, e o último, finalmente, né, é um livro da Lisa See, The Tea Girl of Hummingbird Lane. Esse livro ela lançou agora em 2018, não tem ainda em português, né? Mas eu li o livro dela e fiz vídeo aqui pro canal, que foi Flor da Neve e o Leque Secreto. Então tem vídeo aqui desse livro, né, do outro livro da Lisa See, e agora eu achei esse daqui que é o mais novo dela, que vai falar também sobre, eu acredito, né, sobre esse mesmo período que ela fala no Snowflower, que é o início do século XX, na China, essa China antes da Revolução, tá? Eu gostei bastante do Snowflower, né, do Flor da Neve e o Leque Secreto, então já estou com outro livro dela aqui. E é isso, então foram muitos livros, porque foi um período grande, né, mais de 3 meses que eu não mostrava para vocês, e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, façam seus comentários, deem um joinha para receberem notificações dos vídeos que saem todos os sábados aqui no canal, e boa semana para vocês!